Olá, eu sou Adam Brasil, sou psicanalista e hipnoterapeuta, trabalho em consultório desde 2012, estudo desde 2011, e esse é o segundo vídeo em que eu estou respondendo dúvidas de pessoas que estão fazendo a formação em psicanálise, e eu estou usando esse canal como uma forma de deixar registrado aqui, inclusive, para quem quiser fazer anotações, pausas, enfim. Eu lembro que o meu modelo de psicanálise é pautado na psicanálise contemporânea, dentro de uma lógica da psicossomática, inclusive influenciado por outros autores como Carl Gustav Jung e Milton Erickson. Então, se você está nesse vídeo, você não conhece meu trabalho ainda, não foi meu aluno, não fez curso comigo, então, e está em busca talvez de conceitos da psicanálise clássica, da psicanálise ortodoxa, ou conceitos fundamentais da psicanálise, esse vídeo não é para você, porque estou respondendo dúvidas de pessoas que já conhecem o meu trabalho, e estou respondendo dentro da minha lógica, dentro do que eu estudo, da minha lógica não, né? Dentro do que eu estudo. Se você quer, né, se identifica comigo de alguma forma e quer aprender um pouco mais sobre o modelo de trabalho que eu realizo, prossiga nesse vídeo que vamos conversar um pouco. Respondi no primeiro vídeo, no vídeo anterior, algumas questões. Nesse vídeo, eu escolhi duas da lista de perguntas que mandaram. É uma lista longa, né? De mais de 20 questões. E aí eu escolhi duas para discutir com vocês agora. Uma pergunta que me fizeram foi: existe uma crença de que, fora da situação analítica, os psicanalistas costumam observar e interpretar os outros? Isso é verdade? Olha, pessoal, acontece, né? Só que eu já disse isso nas aulas e repito, né? Que qualquer coisa que eu faça como analista em cima da teoria, é, seja numa aula, seja numa mesa de bar, no almoço de família, qualquer coisa que eu faça nesse sentido de procurar analisar alguém nesse cenário, nessas situações, sem o processo de transferência acontecer, isso vai ser um mero exercício de observação prática da teoria que eu estudei. Eu não posso configurar isso como análise, porque a pessoa ali nem está disposta a fazer o processo. Quem faz análise não sou eu, é o outro, né? É o analisando, paciente, entre aspas, né? Então, se eu chego no almoço de família e digo, você é desse jeito porque você teve uma mãe superprotetora, eu estou fazendo uma análise de interpretação usando a teoria, eu posso estar completamente enganado, e é muito importante que a gente lembre que quem faz análise não é o analista, né? Quem passa em análise é o analisando. O analista cria o cenário, o ambiente e colabora, contribui, inclusive com algumas interpretações em algum momento, com pontuações, perguntas e às vezes com algumas interpretações mais objetivas, para que o sujeito passe pela análise, né? Então, essa coisa do analista ficar destilando, né, conhecimento, até mesmo avaliação, isso é uma coisa que às vezes pode vir de um analista que não foi bem analisado, né, que não passou por um processo de análise pessoal bem detalhado, que não passou por um processo de análise pessoal bem elaborado, enfim. Então, é diferente, por exemplo, se a pessoa coloca algumas questões, né, sei lá, algum amigo seu pergunta, olha, eu estou passando por isso, isso e isso, você poderia me ajudar? E você pode indicar um trabalho, pode indicar um colega, dizer, olha, eu não posso, né, te acompanhar, eu não posso te atender por causa do vínculo que nós temos, mas eu posso te dizer que aí pode até em alguns momentos comentar assim, olha, a teoria da psicanálise diz isso, isso e isso, mas isso é uma coisa que você vai poder observar, que é importante que você vivencie no teu processo de análise. Então, essa essa pergunta que diz assim, né? Existe uma crença de que os psicanalistas observam e interpretam os outros. Né? Eu já passei por isso, eu não vou mentir, né? Me empolguei no início da formação, queria ficar observando, às vezes até mesmo dizendo às pessoas coisas que elas nem queriam saber.
Nós passamos por essa etapa, mas não é o ideal, né? Então, você que está fazendo a formação em psicanálise, guarde as suas interpretações, né, e a sua leitura de mundo para você mesmo, e coloque em espaço de análise, né, para aquele que deseja passar por análise contigo, né? Então, é importante que você entenda, né? A título de exercício, vale a pena você pensar assim, nossa, será que fulano é desse jeito por causa disso, 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 né? Principalmente pessoas que você conhece a história familiar, que conhece a história da infância. Vale a pena você, a título de exercício, né, pensar sobre isso. Mas só pensar, né? É desnecessário você chegar lá e dizer, fulano, eu acho que você é desse jeito por causa disso, disso e disso. Aí não vai fazer muito sentido. Então, é interessante que você entenda que e, talvez existam pessoas que façam esse tipo de coisa, né? Mas que isso não é atribuído à análise, não é esse o processo de análise, tá? Outra pergunta, né, que colocaram foi: o emprego do clássico método da hipnose ou de alguma outra forma de sugestão não daria o mesmo efeito que a psicanálise sem tanto custo e tempo de duração? Esse é um tema que eu gosto muito de falar, porque a hipnose, ela tem também várias correntes, né? Eu tenho a hipnose clássica, que aí trabalha geralmente com sugestões diretas, e eu tenho o modelo de hipnose ericksoniana, que é o modelo, inclusive, que eu trabalho. Dentro do modelo de hipnose ericksoniano, nós não trabalhamos com, assim, na maioria das vezes, nós não trabalhamos com sugestões diretas. Então, já começa daí o problema, entre aspas, né? Porque a gente não conseguiria fazer essa comparação, ou seguir essa linha que você colocou, né? Que a pessoa perguntou. A questão do tempo de duração e de custo, como que eu colocaria isso? Assim, resolver rapidamente as coisas também pode esconder outras tantas, né? Então, a própria hipnose ericksoniana que eu trabalho, ela não segue esse modelo de que temos que ter agilidade e resolver rapidamente as coisas. A nossa lógica da hipnose ericksoniana é ajudar o sujeito a ter mais autonomia, despertando recursos inconscientes para que ele vá lidando com aquela história, com aquela situação, com aquele sintoma, com aquela doença. Ah, às vezes, o processo, né, de acompanhamento dentro da terapia ericksoniana é tão longo quanto um processo de análise, por exemplo. Ou às vezes, um processo de análise dura menos do que um acompanhamento em terapia ericksoniana. Isso é muito relativo, isso é muito subjetivo. Então, eu acho que, na verdade, essa coisa do o tempo de duração, o número de sessões, eu imagino que seja essa a pergunta, e não a duração da sessão, o número de sessões é uma coisa muito subjetiva. Agora, se você diz assim, tem métodos, né, que prometem resolver as questões mais rapidamente, inclusive até mesmo abordagens comportamentais. Aí eu acho que se diferencia no para quê, né? O processo de análise e o modelo de terapia ericksoniana, como eu desenvolvo, como eu aplico, eu já vejo diferenças do para quê. Então, para que eu vou procurar um processo terapêutico? Esse processo terapêutico pode ser mais pontual e curto, dentro de um modelo cognitivo ou dentro da hipnose clássica, ou até mesmo dentro das terapias holísticas, as terapias energéticas, enfim. Ou então eu posso procurar um modelo em que eu vou processar, né, essa mente inconsciente, enfim, que eu vou lidar com essa mente inconsciente, que eu quero investigar essa mente inconsciente, que eu quero promover um resultado não necessariamente de eliminação daquele sintoma ou daquela angústia ou daquela tristeza ou daquele mal-estar. Então, eu te diria que, às vezes, nem todo mundo tem o perfil para análise, é fato, e, às vezes,
pegar uma pessoa que tem o perfil para análise e colocar numa terapia rápida como essa, entre aspas, que dá uma resposta rápida, pode trazer muito mais mal-estar do que necessariamente resolução. Pode ter um deslocamento da energia psíquica, né, que inclusive essa é uma das críticas que Freud faz à hipnose do modelo clássico, né, que é a hipnose de Charcot, que uma vez resolvido aquele sintoma, aquela energia psíquica pode se deslocar para um outro ponto, para um outro objeto. Eu concordo com isso. Inclusive, como eu já disse, o modelo de hipnose que eu trabalho é o ericksoniano, que o Freud não teve contato, né? Porque Erickson morreu agora em 1980 e era norte-americano, Freud estava lá na Europa, o mundo não era tão globalizado como é hoje, enfim, né? Então, não tivemos esse contato. Então, essa pergunta, né, quem elaborou essa pergunta, vale a pena, é uma pergunta super válida, porque existe mesmo essa coisa, né, então se tem terapias mais rápidas, mais objetivas, por que eu faria análise? Porque são processos distintos e, como eu acabei de dizer também, nem todo mundo se encaixa dentro de um processo de análise. A análise não é para todo mundo, nem todo mundo é para análise, e, consequentemente, a Adam, você está dizendo então que existem pessoas que não podem ser analisadas? Até existem, mas na verdade também tem etapas da vida, né? Às vezes a pessoa, principalmente, ó, uma pessoa que chega nesse esforço de eu quero que você faça alguma coisa para me curar, é, o processo de análise dela não vai funcionar tão bem, né? A não ser que ela consiga desistir dessa ideia e entender que o processo é outro, né? Aí sim, mas pronto, essa é uma ideia complicada. Eu vou procurar uma terapia para que alguém faça alguma coisa para que eu melhore. Digamos que a pessoa está com síndrome de pânico e diz assim, vou procurar hipnose porque eu quero que o hipnoterapeuta faça alguma coisa para que eu melhore. Não é uma boa estratégia. Eu, como hipnoterapeuta, inclusive dentro da psicossomática, tenho que deixar muito claro que o caminho, que o percurso é do outro, que eu quero contribuir nesse processo, com as técnicas que eu estudo, com a abordagem que eu estudo, mas isso é um processo dele. É importante que ele se aproprie disso para dar passos nisso que ele tem vivido, nisso que ele tem sentido, tá? É isso, pessoal. Eu selecionei só essas duas perguntas porque eu achei que dava para a gente conversar bastante sobre elas, né? Usem aí os comentários para ir comentando, tirando dúvidas, me dizendo o que vocês acham disso tudo, se vocês têm essas mesmas dúvidas ou se isso é uma dúvida específica. E ainda temos muitas questões, então eu vou passando por aqui, né, há alguns dias aí, pelo menos uma vez na semana, para poder ir compartilhando essas reflexões com você. Um forte abraço, curte aí o vídeo para eu saber que você assistiu, coloca no teu comentário o que você achou, o que outras dúvidas você tem em cima desse tema, que aí eu vou fazendo essa pauta para trazer vídeos por aqui. Combinado? Um forte abraço e até o próximo. Valeu!